Olá, eu sou Paulo Ramos, professor titular de Direito Constitucional da Universidade Federal do Maranhão. Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem importância para todo brasileiro, que é o sistema presidencialista. E também vamos tentar fazer um contraponto com outro sistema político chamado parlamentarista. Afinal, o que significa um sistema presidencialista? É um sistema em que há uma figura chamada chefe de Estado e chefe de governo que exerce as funções governativas do país. Essa figura que tem essas atribuições, que tem essas responsabilidades, é chamado de presidente da República. Quer dizer, é aquela pessoa que, por meio da autoridade conferida por meio de eleição, porque nós estamos falando aqui principalmente de sistemas presidencialistas democráticos, ele, obviamente, exerce o comando de uma nação, o comando de um país. Ocorre que um presidente da República, ele não governa sozinho, ele governa com outros poderes. No caso moderno, um presidente da República, ele governa com o parlamento, que aqui nós chamamos de Congresso Nacional, que tem duas esferas, a Câmara dos Deputados e um Senado Federal, e também ele compartilha essas atribuições governativas com o Poder Judiciário. É claro que o chefe do Executivo ele tem uma função, como a própria palavra já indica, a própria expressão já indica, de executar. Mas executar o quê? Executar as leis, executar os comandos advindos do Poder Legislativo. O Poder Legislativo elabora as leis, quer dizer, o poder de elaboração normativa, ao passo que o Poder Executivo é aquele que vai cumprir as leis, executar as leis, fazer com que as políticas públicas que estão, obviamente, traduzidas nas leis, possam vir a ser efetivadas. E o Poder Judiciário ele será o árbitro de eventuais conflitos existentes em relação à implementação de alguma lei de forma equivocada ou de alguma usurpação, seja por parte do Legislativo, seja por parte do Executivo, de atribuições de um em relação ao outro poder, ou até mesmo de algum prejuízo que possa ser causado aos cidadãos, ou até mesmo, porque nós vivemos numa federação, aos chamados Estados-membros. Então, observem que o Poder Executivo num sistema presidencialista, ele é realmente um poder muito forte, porque ele é o poder condutor, é o poder que direciona as ações, muito embora essas ações previamente elas decorram do exercício das tarefas do Poder Legislativo. A diferença do Poder Executivo num sistema presidencialista para um parlamentarista é que a figura que comanda o governo num sistema parlamentarista é um primeiro-ministro. Ele tem a função de gerir a máquina pública, mas ele não tem a função de chefe de Estado, quer dizer, de representação do país na comunidade internacional e outras atribuições que são muito próprias de chefes de Estado, como o comando de forças das Forças Armadas, por exemplo. Então, num sistema parlamentarista, eu poderia citar aqui o exemplo alemão. Nós temos o primeiro-ministro, ele que realmente comanda as políticas públicas, mas o chefe de Estado é um presidente que não é eleito diretamente pela população, mas sim pelo parlamento, que é aquela figura que simboliza apenas o Estado. Isso acontece também em outros países. A exemplo da Inglaterra, em que o chefe de Estado é o rei, no caso atual, a rainha que exerce a função de chefe de Estado. Ela é apenas um símbolo, ao passo que o primeiro-ministro é aquele que realmente conduz a máquina pública. Na América Latina, em geral, os governos eles são conduzidos por presidentes da República. Historicamente, nós temos observado que os presidencialismos na América Latina eles possuem um cunho muito imperial, de muito autoritarismo. Os presidentes parecem, mesmo formalmente dividindo atribuições com o legislativo e com o judiciário, ele parece se sobressair em relação aos outros poderes, criando um permanente desequilíbrio
nessas estruturas governativas e ratificando estruturas arcaicas, corporativas e estruturas que ficam permanentemente garantindo o coronelismo. A necessidade de superação dessa modalidade de sistema de governo na América Latina, de modo a que se dê um salto de qualidade aqui na nossa região. Eu penso que a adoção de um sistema parlamentarista na América Latina tornaria o nosso ambiente muito mais democrático, porque possibilitaria um compartilhamento de atribuições muito mais efetivo. É óbvio que nós temos observado nos últimos anos um protagonismo cada vez mais acentuado do Poder Judiciário na América Latina e especialmente no Brasil, mas isso se trata muito mais de uma patologia, de uma distorção que em curto e médio prazo terá de ser superada sob pena de criar grandes problemas para a continuidade do nosso sistema democrático. Então, a grande diferença entre o sistema presidencialista e o sistema parlamentarista é que a figura do chefe de governo no presidencialismo, ela se casa com a de chefe de Estado e ela é preponderante, ela é fundamental, crucial e condutora de todo o processo político, ao passo que num sistema parlamentarista, o parlamento ele tem uma atuação muito próxima daquele que representa o executivo, no caso é o primeiro-ministro que sai do próprio parlamento, geralmente ele é o chefe do partido vencedor. Então, essas eram as noções que eu queria passar para os senhores acerca do presidencialismo e parlamentarismo. Até uma próxima.